Um tópico onde os alunos costumam ter uma certa dificuldade, tanto no entendimento dos protocolos, né, como na execução dos mesmos e principalmente nos cálculos para determinação quantitativa de determinada substância, é quando a titulação envolve retrotitulação. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar mostrar a vocês como fazer de maneira racional, né, e técnica os cálculos de retrotitulação. Então, primeiro, o que é e para que serve a retrotitulação? A retrotitulação é um processo no qual o excesso de uma solução padrão usado para consumir o analito é determinado por uma segunda solução padrão. E para que serve isso? Por que eu tenho que usar retrotitulação? Geralmente a gente usa retrotitulação em duas ocasiões fundamentais. Primeiro, quando a velocidade da reação entre o analito de interesse e o titulante é lenta. Por exemplo, a titulação de um ácido fraco, né? Ou a titulação de uma base fraca. Às vezes essa titulação ela acontece lentamente e faz com que a determinação do ponto final não seja muito simples, porque o indicador fica trocando de cor e não estabiliza e você nunca sabe a hora que tem que parar, se adicionou mais do que deveria, menos do que deveria. Né? A gente vai ver até um exemplo, o exemplo que eu vou usar para explicar a vocês melhor, vai ser a titulação do hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Então, a gente costuma fazer por retrotitulação porque os erros na titulação são menores. Outra coisa que pode ocorrer também é a instabilidade da solução padrão. Às vezes a gente precisa usar uma solução padrão que é relativamente estável, aí faz retrotitulação porque facilitaria o processo. Tudo bem? Então, vamos usar esse exemplo aqui, que é a análise do hidróxido de magnésio, como pano de fundo para a gente entender todo o processo da retrotitulação e os cálculos, beleza? Pessoal, então vamos lá. Para análise do hidróxido de magnésio em determinado lote de leite de magnésia, foram pesados 0,150 gramas da amostra e postas para reagir em Erlenmeyer com 10 ml de solução de HCl 0,1 mol por litro. O excesso de HCl foi titulado com 6,2 ml de NaOH 0,1 mol por litro na presença de fenolftaleína até o aparecimento de uma coloração rosa. Qual a percentagem de MgOH2 na amostra em questão? Então, o que ocorre aqui, na verdade, é que o leite de magnésia, né? E esse aqui é a marca mais famosa deles, né? É o leite de magnésia Philips, que na verdade é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Então, no controle de qualidade é comum a gente ter que determinar se a concentração prevista no rótulo é de fato o que tem dentro da embalagem. Então, como é que é feita essa análise? Então, como é uma titulação, a gente vai usar o Erlenmeyer. E foi transferido então 0,150 gramas do medicamento para o Erlenmeyer. Então, quando a gente faz essa transferência, ali dentro tem MgOH2, tudo bem? Então, estão aí os MgOH2 aparecendo. E aí o que é que acontece? Ele diz aqui no protocolo que adiciona-se, né, 10 ml de uma solução de HCl 0,1 molar. Então, na verdade, quando eu adiciono o HCl 0,1 molar, eu tenho essa mistura inicialmente no meio. Então, qual é a primeira reação que ocorre aqui? É que o HCl, como é um ácido, vai reagir com MgOH2, que é uma base. Então, cada 2 mols de HCl vão reagir com o mol de MgOH2, formando cloreto de magnésio. Observe lá, os dois cloros reagem, os dois ácidos clorídricos reagem com hidróxido de magnésio, formando MgCl2 e H2O, e assim sucessivamente. Né? Então, tem uma reação na proporção 2:1. Tudo bem? Só que observe que quando todo o MgOH2 foi consumido, ainda sobrou HCl. Tá certo? Se ainda sobrou HCl, qual seria o próximo passo então? A gente adiciona, como ele diz aqui, olha, na presença de fenolftaleína, adiciona 2 gotinhas de fenolftaleína e titula esse excesso de HCl com NaOH. Então, à medida que o NaOH vai entrando em contato com o meio, vai consumindo HCl, formando NaCl e água. Tudo bem? Reação de neutralização simples, uma titulação que vocês já conhecem bem. E vai adicionando NaOH para ir consumindo HCl. Como é na presença de fenolftaleína, quando o meio virar para rosa, a gente encerra a titulação, determina o volume de NaOH que foi utilizado. Pessoal, então efetivamente o que foi que aconteceu? A gente tem que monitorar duas reações.
A primeira reação é do hidróxido de magnésio com o HCl que foi adicionado ao meio. Tudo bem? Então aqui ocorre uma reação na proporção 1:2, formando água e cloreto de magnésio. O detalhe importante é que o HCl foi colocado em excesso. Então o HCl que sobra, ele pode ser e foi titulado com NaOH, formando NaCl água. Então vamos pensar juntos comigo. Eu tenho condições de descobrir a quantidade de mols de NaOH que reagiu? Óbvio que eu tenho. Eu sei a concentração da solução padrão, que é 0,1 molar, e sei o quanto foi utilizado. Pois bem, se eu tenho condições de se eu sei a quantidade de mols que foram empregados de NaOH para neutralizar esse HCl que é o mesmo que sobrou daqui, logo eu tenho condições de descobrir a quantidade de HCl. Se eu sei a quantidade de HCl que reagiu e se é a quantidade de HCl que tinha no início, eu sei a diferença dos dois, que é exatamente a quantidade de MgOH2 que tem no meio. Então vamos seguir então aqui. Ó. A primeira pergunta é: quantos mols de NaOH reagiram com o HCl restante? Bom, se o NaOH está na concentração 0,1 mol por litro, então quer dizer que eu tenho 0,1 mol em 1000 ml. O problema diz que foram empregados 6,2 mols de NaOH. 6,2 ml de NaOH, desculpe. Logo, nesses 6,2 ml tem quantos mols de NaOH? X. X então vai ser igual a 0,0062 mols de NaOH. Tudo bem? Pessoal, se eu sei a quantidade de mols de NaOH que reagiram com o HCl restante, como a reação ocorre na proporção de 1:1 entre o HCl e o NaOH, obviamente, a quantidade de HCl que restou, no caso que foi titulado pelo NaOH, foi a mesma, né, do titulante. Então, 0,0062 mols de HCl. Pois bem, dá para eu calcular quantos mols de HCl foram adicionados? É claro que dá. Ele me diz aqui que foram adicionados 10 ml de HCl, 0,1 molar. Pessoal, se está 0,1 molar, eu tenho 0,1 mol em 1000 ml. Em 10 ml, que é o que foi adicionado, eu tenho quantos mols? X. X, portanto, será igual a 0,001 mol de HCl. Agora vem o X da questão. Se a gente adicionou 0,001 mol de HCl e só restaram 0,0062 mols de HCl, essa diferença foi para onde? Obviamente que a diferença entre o que foi adicionado e o que reagiu é exatamente igual à quantidade de mols que reagiu, de HCl que reagiu com hidróxido de magnésio. Então eu sei que 0,0038 mols de HCl foi a quantidade de mols desse ácido que reagiu com MgOH2. Sabendo então que a proporção é de 2:1, quer dizer que 2 mols de HCl reagem com 1 mol de MgOH2, 0,0038 mols de HCl vai reagir com quantos mols de MgOH2? 0,00019 mols de MgOH2. Ok? Então, acabamos de descobrir que a quantidade de MgOH2 que tinha no meio eram de 0,00019 mols. Só que a questão não pede a quantidade de mols, pede o percentual. Para saber o percentual, eu preciso então primeiro transformar esse valor aí para massa. Perfeito. A massa molar do hidróxido de magnésio é 58,32. Logo, 1 mol de hidróxido de magnésio tem 58,32 gramas. 0,0009 mols do hidróxido de magnésio vai ser equivalente a quantos gramas? X. X vai ser igual então a 0,01108 gramas. Pois bem, qual foi a massa mesmo de MgOH2 do medicamento que foi transferido para a titulação? 0,150, não foi? Foi. Então 0,150 é 100%. Então desses 0,150 gramas, quanto era de MgOH2 mesmo? A gente acabou de calcular. 0,01108 gramas. Isso equivale a quantos por cento? X. Portanto, a quantidade de hidróxido de magnésio, o percentual de hidróxido de magnésio no meio será de 7,4%. Ok? Então, é basicamente isso. Tentem exercitar e boa sorte aí na resolução dos problemas. Grande abraço.